Olá, gente, boa tarde. Eu vou ficar com parte 2 de resina composta, tá? Na semana passada, sexta-feira, vocês tiveram monitoria com a Sara, né? Ela deu a parte 1 de resina composta, vocês viram as propriedades do material, né? A questão de como se dá a fotopolimerização, os fotoiniciadores, enfim. E hoje eu vou falar sobre a parte 2, que é mais a parte de cor das resinas compostas, mais essa parte estética mesmo do material, certo? Para começar, é sempre bom a gente lembrar que as cores, elas são enxergadas a partir do reflexo de um espectro de luz. Então, assim, o olho humano, ele consegue enxergar luzes dentro de uma margem visível, dentro de uma margem de comprimento de onda. Então, o olho humano só consegue enxergar a partir do comprimento de onda de 400 nanômetros. Abaixo disso, a gente não consegue enxergar esses espectros e até 700 nanômetros. Acima disso, também não conseguimos enxergar esses espectros. E como é que se dá essa visualização das cores, então? O que acontece? Quando você vê uma cor, um objeto de uma determinada cor, ela aconteceu por quê? Aquela cor aconteceu porque tem a incidência de luz azul, de luz branca, perdão. E aí, a depender se o material absorveu totalmente os espectros de luz, se ele refletiu totalmente esses espectros, ou se ele absorveu parcialmente e só reflete um espectro, a depender disso, é que eu vou ter a cor do meu material. Então, o que acontece? No preto, por exemplo, o preto ele é a ausência de luz. Então, o material ele vai absorver toda a luz branca que é emitida nele, que é jogada em cima dele, certo? Então, eu vou ter o preto. Já o branco, eu vou ter uma reflexão, desculpa, total dessa luz branca. Então, aqui dá pra gente ver claramente como isso funciona. Eu tenho um material, vai ser incidida a luz branca, e aí, dentro dessa luz branca, eu tenho vários espectros de várias cores. É um verdadeiro arco-íris aqui dentro. E aí, se eu tenho um material onde eu incido essa luz branca e ele absorve toda a luz branca e ele não reflete nada, eu tenho um material preto. Se eu tenho um material que incidiu aqui a luz branca e ele reflete todos os espectros de luz, eu tenho um material branco. Já se eu tenho um material que absorveu quase todos os espectros de luz branca e refletiu somente o espectro azul, eu vou ter um material azul, tá certo? E aí, para falar sobre as cores, eu vou falar a partir do sistema tridimensional de cores de Munsell. Nesse sistema, ele fala que existem 3 elementos fundamentais que compõem as cores. Primeiro é o matiz. O matiz ele é o próprio nome da cor, é a própria cor, ou seja, é o verde, o rosa, o laranja, o amarelo, o azul, o roxo, certo? O croma ele já tem a ver com a intensidade dessa cor, a saturação dessa cor. E o valor tem a ver com a luminosidade e o brilho dessa cor. Então, eu vou ver a quantidade de preto e branco, o que é claro, o que é escuro, tá certo? Nos dentes, essa questão das cores, ela é sempre bom lembrar que eu tenho uma estratificação, né? Uma gradação das cores nos dentes, certo? Aqui essa foto eu achei fantástica, ela que dá para ver bem direitinho isso. Aqui na borda mais gengival, né? Aqui na região mais gengival, eu vou ter um croma, né, maior, eu vou ter uma intensidade maior de cor aqui do branco, no caso, né? E já na borda incisal, eu já vou ter menor saturação, menor croma. Tanto que aqui eu consigo ver, ó, nessa borda incisal, o esmalte ele é mais
translúcido, né? Então eu consigo ver aqui uma região mais acinzentada e consigo ver os mamelos, olha, bem aqui que bonitinhos, tá certo? Então é sempre bom lembrar isso, que os dentes, dentro de um mesmo dente, eu tenho gradação de cores diferentes, tá certo? Na odontologia, como é essa matiz? Como é que funciona? Bom, nesse caso, a matiz, ela, como eu falei, né? Ela é a dimensão que vai falar a família das cores. Então, é verde, amarelo, azul, rosa, enfim. E aí, nos dentes naturais, eu tenho uma variação entre poucos tons de amarelo e alaranjados. Essa é a coloração natural dos dentes. E, eventualmente, eu tenho tons mais azulados ou acinzentados na borda incisal do meu dente. Como eu mostrei aqui nessa imagem para vocês, aqui nessa região incisal, eu tenho uma área um pouco mais acinzentada, mais azulada aqui, né? Que é exatamente essa questão que eu tô falando para vocês, certo? E aí, Giovana, como é que eu vou escolher a resina do meu paciente? Primeiro, a gente escolhe a cor a partir da escala Vita. E aí, eu tenho alguns cuidados que eu preciso ter em relação a essas cores. Lembra que quando você vai fazer um diagnóstico de cárie, você precisa secar bem aquela região para você ver, porque a água ela tem índice de refração diferente do dente, e aí eu tenho visualizações distorcidas. Isso acontece aqui também. Então, quando eu for fazer a escolha da cor, eu tenho que deixar a minha cavidade normal, o meu dente normal. Eu não vou isolar, ele tem que estar mesmo em meio aquoso, ele tem que estar em contato com a saliva. Porque veja só, se você seca o dente e se você, ou então com a seringa tríplice, ou se você isola o dente para poder fazer a escolha da cor, eu não vou ter contato da água com o meu dente. E aí eu vou fazer uma escolha de cor. Quando o meu dente estiver de novo em contato com a saliva tem índice de refração diferente da do dente. Então eu vou ter uma diferença aí na cor. A minha percepção de cor vai ser diferente. E aí eu vou ter, né, um problema com relação à estética, no caso, certo? E outra coisa também, aquele refletor amarelo da cadeira odontológica. Eu não posso escolher a minha resina com aquele refletor ligado. Por quê? A gente viu agora que as cores, como é que a gente enxerga as cores? O material recebe a luz, absorve a luz e reflete o determinado espectro de luz. Se ele está absorvendo aquela luz amarela, ele vai refletir um determinado espectro. E aí a gente não vive 24 horas naquele tom de luz, né? A gente vive normalmente, né, na luz mais branca. Então, assim, uma luz mais ambiente, né? Então, se eu escolho a minha resina me baseando com aquela incidência de luz, quando eu tirar aquele refletor que o meu paciente for para casa, eu já vou ter aí uma alteração. Giovana, pelo amor de Deus, o que é esse A, B, C, D, A1, A2, o que é isso? Ele é o nome da cor. Só que na resina, ao invés de eu ter amarelo, vermelho, azul, roxo, eu vou ter letras. Então, o A são tons mais amarronzados, perdão. O B, tons mais amarelados, um pouco de marrom aí. O C, um cinza amarronzado. E o D, mais um vermelho amarronzado. Tá certo? Em relação ao croma, como a gente falou, o croma ele tem a ver com a saturação ou a intensidade de uma determinada cor, né, de um determinado matiz. E aí, nos dentes naturais, eu vou ter variações de croma entre dentes de um mesmo indivíduo e entre regiões de um mesmo dente. Então, aqui a gente está vendo essa variação de cores, como eu falei, aqui nessa região mais próxima à gengiva, eu tenho uma saturação bem maior do que na borda incisal. E também, entre dentes vizinhos, eu também vou ter essa diferença. Por exemplo, o canino, ele é naturalmente mais escurinho, né? Ele tem um croma maior em relação, em comparação com os demais dentes. E aí, o croma em odontologia, ele tem a ver com essa numeração, que ela é crescente.
Aqui eu escolhi, né, que eu botei aqui de exemplo, como matiz o A, que são tons mais amarronzados, né, de resinas mais amarronzadas. E aqui eu tenho A1, A2, A3, A3,5 e A4, que é o quê? A progressão das cores com relação à intensidade. Então, voltando para cá, você nota que na escala Vitor, pega só esse quadrantezinho aqui só esse quadrinho aqui do A. O A1, ele é um tom bem mais clarinho, aí vai aumentando na A2, A3, A4. Quando eu chego A3, A3,5, quando eu chego aqui no A4, olha só a diferença. Eu tenho uma intensidade bem maior dessa cor aqui, dessa resina, do que aqui o A1, ó, certo? E também é importante lembrar, já como é que eu vou saber se é resina de dentina ou resina de esmalte? Tem na bisnaguinha. É só ler que lá tem. Isso vai depender muito de cada fabricante, então, mais uma vez, tem que estar sempre lendo ali as instruções do material. O valor em odontologia, ele tem que a ver com a luminosidade da cor, né? Ele vai distinguir o que é claro e o que é escuro. Eu vou ter ali a noção da quantidade de preto e da quantidade de branco no material, na cor, né, no caso. Mais uma vez lembrando que os dentes, eles têm gradação de cores, né? E aí, vamos lá. Se eu tenho um valor bem alto, né, eu vou ter uma reflexão maior da luz, tendendo a ter o quê? 100% dos espectros de luz refletidos. E aí eu vou ter tons cada vez mais claros, chegando até ao branco. Já, ao contrário, se eu tiver valores baixos, eu vou ter uma reflexão menor, tendendo ali a não ter nenhuma reflexão de espectro, né? Como se o material absorvesse todo a luz incidida. E aí eu vou ter materiais chegando ali a tons mais escuros e até ao preto. Com relação à translucidez e opacidade, a translucidez, como é que acontece? Parte da luz, ela é transmitida e parte da luz, ela é absorvida e refratada ou refratada, né? E a translucidez, você vê aqui nessa bordazinha mais incisal do dente, que é a área de esmalte, ó, que é uma zona bem mais translúcida, né? Um pouco mais transparente. E aí, já a opalescência é quando toda a luz vai ser refletida e ou absorvida. E aí, eu vou ter essa cor aqui mais opaca, tá certo? Sempre lembrar que o esmalte, ele é bem mais translúcido do que a dentina. E a dentina, ela vai ser mais opaca. Então, com relação à luz e cor em dentes naturais, eu vou ter o quê? Que a dentina, ela tem uma baixa translucidez e uma alta saturação e é a principal responsável pela cor e pelo croma básico do dente. Então, quando você vê ali a cor daquele dente, principalmente esse dente amarelado, e aí como é que eu vou saber que é que tá amarelado, o esmalte ou a dentina? É a dentina, porque o esmalte ele é bem translúcido, ele é bem fininho. Dá pra ver aqui, ó, que ele é quase que, não vou dizer transparente, né? Mas ele é bem clarinho, ó, dá pra ver bem aqui essa margem incisal aqui, essa borda incisal um pouco mais acinzentadinha. Aqui é porque só tem, bem dizer, esmalte. E aí o esmalte ele é altamente translúcido, ele é pouquíssimo saturado, como dá pra ver nessa imagem. E ele é quase que um filtro que vai permitir a visualização da cor dentinária. E é o responsável pelo valor dos dentes naturais. Em relação à fluorescência, o que é a fluorescência? É a capacidade de... Tá aqui, fluorescência é a capacidade... Vixe, tá errado aqui, ó. Mas, enfim, é a capacidade de uma substância de emitir luz quando exposta a radiações do tipo ultravioleta, raios catódicos ou raio-x, que são luzes que não são visíveis a olho nu, né? Assim, no olho humano, na verdade, né? Que não é visível. Gente, quando eu mandar slide para vocês, eu ajeito isso aqui, tá bom?
E aí, a fluorescência ela vai se manifestar quando os dentes absorvem uma energia luminosa no espectro invisível, por exemplo, a luz ultravioleta, e emite luz num comprimento de onda visível. Então, o esmalte e a dentina, a fluorescência, ela sempre vai depender da interação com a luz ambiente. Então, o esmalte e a dentina, eles são fluorescentes, os dois são fluorescentes, certo? Mas é bom lembrar que o principal componente fluorescente do dente natural é a dentina. Por quê? Porque ele tem um conteúdo orgânico 3 vezes maior, 3 vezes mais fluorescente que o esmalte. E aí existe uma diferença entre a fluorescência de um dente natural e de um material restaurador. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher, né? Na hora de fazer a escolha do nosso material restaurador. Na hora, por exemplo, de produzir uma faceta de porcelana ou seja de resina, enfim. Olha aqui o que é que acontece, ó. Se eu faço uma escolha errada, aqui numa luz normal, eu não vejo tanta diferença assim. Pra mim, que tá normal e tal, ficou ótimo, o paciente super satisfeito. A paciente vai pra uma festa, vai pra balada. Ele chegou lá, tem o que? A luz negra. Porque a luz negra, o espectro de luz ultravioleta, que eu falei aqui para vocês, ele se divide em 3 comprimentos de onda. Ele tem uma onda pequena, uma onda média e uma onda longa. Essa onda longa é exatamente a luz negra que tem nas festas. E essa luz negra, ela é mais próxima do espectro visível. E aí, olha aqui como vai ficar bonito quando o paciente for para uma festa, por exemplo. Então, se atentem na hora de escolher o material que vocês vão utilizar para fazer as restaurações, para fazer as facetas que sejam, enfim. Tem que ter cuidado na hora de dosar a mão, na hora de fazer a estratificação das cores. Não é só pegar a resina e colocar lá e tampar o buraco e achar que está bem feito. Não é isso, é muito mais. Você tem que ter um olho bem calibrado mesmo para você escolher. Você tem que ter muito atenção aos detalhes. A opalescência, ela já é a capacidade óptica referente à transmissão seletiva de ondas longas e reflexão de ondas curtas por um material transparente ou translúcido. A refração, ela tem a ver com essa capacidade do esmalte, na verdade, né? É referente à capacidade do esmalte de transmitir seletivamente alguns espectros de luz, ou mesmo ao mesmo tempo que reflete outras. Então, ela vai refletir vários tipos de onda, tanto ondas curtas como ondas mais longas. E a refração seletiva da luz, que reflete nos cristais de hidroxiapatita, vai levar à transmissão de ondas de luz com comprimentos de onda médio e longo, como eu falei aqui para vocês, que são o quê? Cores mais alaranjadas e avermelhadas, e reflexão de ondas mais curtas, como tem aqui, que são o quê? Cores mais azuladas, mais puxado para o violeta. Então, a opalescência é super importante. Por quê? Exatamente por isso. O esmalte, eu disse para vocês que o esmalte funcionava como um filtro para a gente ver a cor do dente, né? E aí o esmalte, ele vai ter essa jogada de conseguir transmitir de forma seletiva as ondas longas e as ondas fazer essa transmissão e reflexão de ondas longas e curtas. E aí, quando eu tenho essa questão de que as ondas longas elas são mais alaranjadas, mais avermelhadas, né, cores mais quentes, e as ondas curtas elas são cores mais frias, né, um azul, um violeta. Então, o esmalte ele consegue fazer essa jogada ao mesmo tempo que ele transmite ondas longas, ele reflete ondas curtas e aí eu vou ter a cor do meu dente. Então, a opalescência é super importante também na hora que você vai fazer a escolha do seu material, enfim, na hora que você vai manipular o seu material, vai fazer a sua restauração, certo? Aqui vai a referência que eu usei para construir essa aula. Ele tem na biblioteca virtual de vocês, que vocês podem acessar pelo Moodle. Outro livro também que eu gosto muito é o Baratielli, é muito bom.
E também tem uma leitura bem fácil esses dois livros, então vocês podem escolher qualquer um dos dois aí para estar estudando, tá bom? Muito obrigada, gente. Desculpa eu não ter dado a monitoria na sexta-feira, mas aconteceram uns imprevistos de fato. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, amanhã a gente vai ter revisão, então vocês podem tirar dúvida comigo amanhã, tá certo? E é isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima. Até amanhã, né? Na verdade. Tchau, tchau.